receita requer poucos ingredientes e são ingredientes acessíveis. Você vai precisar de grão de bico cozido, manteiga vegana ou óleo de coco, não em estado sólido e nem líquido. Precisa estar assim, que você consiga medir nessa consistência aqui. Para dar sabor e cor, uma colherinha de sal e meia colherinha de cúrcuma opcional. Farinha, aproximadamente meia xícara, vamos colocando até dar o ponto da massa. Pode ser farinha de arroz, farinha de aveia, mix de farinha sem glúten e um pouco de água filtrada gelada, caso seja necessário para dar o ponto da massa. Vou usar o processador para triturar o grão de bico. Não pode ficar água. É importante drenar toda a água e deixar o grão de bico bem sequinho. Junto com o grão de bico, coloque o óleo de coco, o sal e o açafrão. Ligue o processador e triture até obter uma massa bem lisa e homogênea. Se necessário, abra o processador, raspe as laterais e faça esse processo até ficar tudo bem triturado. É nessa consistência que a massa deve ficar. Fica em ponto de modelar. Transfira a massa para um bowl. Vou adicionar um pouco de farinha para dar liga. Eu medi meia xícara, não vou colocar tudo. Vai aos poucos até chegar no ponto desejado. Misture a farinha, a massa de grão de bico até ficar bem incorporada. Precisa de mais um pouquinho de farinha. Vá adicionando farinha até você perceber que está difícil mexer com a colher. Nesse momento é hora de pôr a mão na massa. É aproximadamente meia xícara de farinha. Dependendo da farinha ou da sua mistura, se tinha um pouco mais de água no grão de bico ou não, aí você vai precisar de mais ou menos farinha. Por isso que a medida é aproximada aqui. Cuide para não colocar muita farinha e a massa ficar dura. E ela vai ficar uma massa quebradiça, tipo massa podre. Coloquei meia xícara, custou da farinha. Para a massa ficar no ponto, eu usei meia xícara e mais uma colher de farinha. A massa não gruda nas mãos, tá perfeita. E o recheio é a gosto. Eu fiz esse recheio de legumes, preparei com antecedência. Você pode fazer com cogumelos, palmito, o que você gostar. E para deixar esse recheio um pouco mais suculento, vou usar o creme de leite vegano. Esse aqui é feito com castanha de caju e tem a levedura nutricional, por isso ele está com essa coloração. Essa cremosidade aqui vai deixar seu recheio muito mais saboroso, apetitoso. Untei uma forma de fundo removível. Note que eu não utilizei a água na massa, não foi necessário. Coloque a massa na forma e vá distribuindo uniformemente. Lembre-se de reservar uma parte da massa para fazer a tampa do empadão. Se você não tiver um processador, você pode amassar com garfo. Eu já fiz com garfo, dá super certo. Se o seu grão de bico estiver bem macio, e se for o grão de bico em conserva, que vem bem molinho, dá certo. Você consegue amassar com o garfo tranquilamente. E agora é só modelar a massa. Ela não pode ficar muito grossa e precisa ficar bem distribuída. Eu vou fazendo aqui e já eu mostro o resultado. Lembre-se de deixar massa nas laterais, porque nós vamos rechear e colocar uma tampa. Reserve também um pouco de massa para cobrir o empadão. Com essa massa você também pode fazer quiche. Fazer furinhos para não criar bolhas. E agora leve ao forno, aquecido a 180 graus, para um pré-cozimento da massa. 10, 15 minutos no máximo. Fique de olho porque assa bem rápido. Lembrando que vamos rechear, colocar a tampa e vai voltar ao forno. A massa já está pré-cozida, está bem quente. Eu vou esperar esfriar um pouquinho para colocar o recheio e cobrir. A massa já está morna, vou rechear e cobrir. Distribua uma quantidade generosa de recheio sobre a massa.
Agora é só cobrir o recheio, colocar a tampa do empadão. Depois que a massa estiver cobrindo todo o recheio, alise com uma colher para que o empadão fique bem bonito, bem apresentável. E é importante que a tampinha feche bem as bordas. Aqui eu tenho uma misturinha de azeite com açafrão para pincelar sobre a massa, evita que resseque e dá uma cor bonita. Leve para assar em forno pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos. Sobrou um pouco de massa, eu poderia ter decorado a torta, fazendo aquelas tirinhas, fica bacana, mas eu preferi fazer empadinhas. É o mesmo procedimento, eu abri a massa nas forminhas, levei para assar, depois recheei e coloquei a tampinha. Pincelei com a mistura de açafrão e azeite e levei para assar. E está pronta. Experimente, essa massa fica maravilhosa, não fica devendo em nada para a massa podre tradicional. Aliás, eu digo com toda certeza que ela é mais gostosa, derrete na boca. Só tem um jeito de você saber, é fazendo a receita e experimentando. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Agradeço o seu tempo, a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque toda semana tem novidade por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço e até o próximo vídeo.